Se você acha que o Patrick é o personagem mais burro de Bob Esponja, nesse vídeo eu vou te provar que na real o personagem mais burro de todos é o Plankton. Eu fiz faculdade! Balde de lixo. O Plankton é conhecido como um cientista do mal que, além de querer roubar a receita secreta do hambúrguer de Siri, também quer dominar a fenda do biquíni. E acredite, ele seria totalmente capaz de fazer isso muito fácil se ele tivesse mais controle emocional. O Plankton é impulsivo, ansioso e é ele que quase sempre se sabota. Na sua primeira aparição no desenho, ele consegue entrar na cabeça do Bob Esponja e controlar os seus movimentos. Ele consegue fazer o Bob Esponja pegar um hambúrguer de Siri pra soltar dentro de uma máquina que consegue ler a fórmula. Se a gente olhar bem, não tem como isso dar errado, né? Pois é, mas deu. Vem pro papai, vem! Se ele fosse inteligente, teria resistido porque faltava pouco pra ele saber qual era a fórmula. Mas ele não pensou direito e fez uma tremenda burrice. Agora fedeu mesmo. No episódio que ele se passa pelo seu siriguejo, ele engana o Bob Esponja e consegue a fórmula. Mas o robô se autodestrói quando insere uma moeda nele. O Plankton até fala que não foi ideia dele. Mas por que ele não viu antes se estava tudo certo? Sendo um cientista, o normal seria ele testar qualquer criação pra ver se tem alguma falha. Só que a burrice falou mais alto. Tem também o episódio chamado Algas Cada Vez Mais Verdes, que o Plankton troca de vida com o seu siriguejo, e ele consegue praticamente tudo, o restaurante, poder e dinheiro. Só que ele acaba não aguentando as partes ruins e volta pra vida normal. E aqui fica uma pergunta, por ser uma troca temporária, por que ele não viu a fórmula pra saber a receita? Já que se supõe que, como sendo dono do restaurante, ele tinha acesso. O Plankton também podia ter levado um hambúrguer quando foi embora. E se você acha que no teletransporte o hambúrguer não ia junto, é só lembrar que ele tinha um cinto com um botão, o que dá a entender que era possível fazer esse teletransporte com objetos. Tudo bem que ele estava deslumbrado e não pensou nisso, mas faltou criar um plano do mal antes mesmo de fazer a troca. E não vale a pena! Simplesmente não vale a pena! Tchau! Eu vou me lembrar de vocês na terapia! Mesmo com planos que pareciam geniais, o Sheldon cometia erros muito idiotas. Ele já fez uma nave de vidro, quando podia ter feito uma nave mais resistente, transformou todo mundo em bebê e acaba virando o brinquedo dele. Já chegou a pegar o DNA do Patrick pra fazer um molho que deixaria todo mundo bobo feito o Patrick, mas ele mesmo acaba sendo afetado e o plano vai de base. E pra mim, o auge da burrice do Plankton é no episódio Siri Ela Mod. Ele mexe no termostato do Siri Cascudo e nisso fica congelando e descongelando todo mundo, sendo que o mais inteligente era só ter congelado o pessoal e fugido com a fórmula, mas ele foi incapaz de pensar em algo tão simples e acabou caindo na própria armadilha. E é o Eugene que faz o que o Plankton deveria ter feito, só congelar todo mundo e fugir com a receita. O Sheldon já criou planos que no papel pareciam bons, mas que a execução era demorada, tipo naqueles episódios que ele vira amigo do Bob Esponja e abre uma loja de bugiganga, sabe? Na real, ele é um grande cientista, só que é impaciente demais para lidar com as suas próprias emoções. Imagina que você estuda para uma prova, absorve bem o assunto e vai bem nos simulados, mas na prova você fica tão ansioso que dá um branco na sua mente, daí você reprova mesmo sabendo que sua nota baixa não reflete o tanto que você estudou e o tanto de conhecimento que você adquiriu. E é exatamente isso que acontece com o Plankton na maioria das vezes. É o plano perfeito ou quase isso, no entanto a execução é um desastre. E na boa, se o Plankton conseguisse organizar melhor as ideias, conseguir a fórmula secreta seria só a ponta do iceberg, porque a fenda do biquíni estaria facilmente nas mãos dele. Ele já fez um mecha que destruiu parte da fenda do biquíni quando sequestrou a mãe do Eugene. Ele também tem tecnologia para controlar a mente das pessoas, transferir o cérebro de alguém para um robô, e mais fácil ainda, o Plankton podia simplesmente pagar alguém para comprar um hambúrguer por ele para que a Karen analisasse qual é a receita. No episódio Confronto Gelado, ele criou uma competição de corrida para distrair todo mundo e assim roubar a fórmula sem que ninguém visse. O problema é que a própria Karen dá uma de X9 e dedura ele. Enquanto isso, ele leva uma vida inteira para abrir o cofre. E no final, ele fica sem a fórmula porque não conseguiu abrir a garrafa, o que não faz sentido porque já vimos episódios que ele abria a garrafa sozinho sem problema. Eu vou servir hambúrguer de Siri assim que eu abrir essa garrafa!
E foi aí que eu cheguei numa conclusão. Ele é aquele vilão que precisa fracassar para que a narrativa continue funcionando. Se ele conseguisse o que quer, não existiria mais Siri Cascudo, nem a rivalidade entre ele e o Siriguejo. E sem essas coisas, a gente perderia um dos arcos mais importantes do desenho. Bob Esponja e Lula Molusco trabalhando juntos para um chefe Sovina. E é por esse motivo que o Plankton estará sempre fadado a perder pelo bem da história. E vocês, acham que o Plankton é o personagem mais burro do desenho? Ou ele ainda não supera o Patrick? Deixa aí nos comentários, bora discutir. E bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e falou!